de hoje. Sim, é uma aula porque é uma técnica, vou ensinar um pouco mais como que ela funciona para utilizar nos negócios, nos processos seletivos. Então, convido você a ficar aqui para entender um pouquinho mais e também para analisar comigo aí pitch de apresentação. Então, o pitch é muito utilizado aí nos processos seletivos como uma fase, né, onde as pessoas elas têm essa avaliação e automaticamente faz parte aí, muitas vezes até mesmo de um processo onde vai ter, né, uma aprovação, de uma das fases aí dos processos seletivos. Então, vídeo entrevista tem sido muito aplicado em processos como uma forma de exclusão, enfim, de alguns candidatos e até mesmo, né, para avaliar algumas competências. Então, a ideia, né, com as mentorias aqui ao vivo é sempre trazer mais conhecimento, porque muitos assuntos são mais complexos, mais intensos, é difícil abordar somente aqui pelos stories. Então, com o intuito de ajudar mais pessoas aí nesse processo, principalmente de recolocação, a ideia é de trazer convidados, onde o convidado não é um expert do mercado, mas sim você, candidatos que estão buscando aí recolocação no mercado, é que você possa ter aí um feedback meu, um feedback personalizado e com isso já conseguir se reposicionar frente aos processos seletivos e automaticamente avançar para as próximas fases. Então, até aproveitando aqui a oportunidade, como é que é feita essa seleção? Hoje eu divulguei aqui nos stories, tem um grupo, inclusive, que eu tenho, onde a preferência são por essas pessoas que já estão lá nesse grupo, se chama Carreira em Foco, tá? Deixa eu mandar aqui. Nossa Senhora, o pessoal hoje tá... Vou colocar o nome da nossa live aqui para quem for entrando. Eu vi que o Fábio é um dos selecionados, tá? Ele está lá nesse grupo, inclusive, de clientes. Boa noite, Fábio, tudo bem? Já te chamo, tá? E aí ele vai receber esse feedback hoje aqui de como é que o pitch dele de apresentação está sendo percebido. Então, eu trabalhei bastante tempo como recrutadora, avaliei muitos vídeos de candidatos, então tem uma expertise aí do mercado que eu quero compartilhar com vocês, tá? Então, vamos lá, deixa eu só terminar de colocar o nome aqui para quem for entrando, vai chamando aí o pessoal que você também conhece, que também precisa aprender essa técnica, né, de storytelling. E a ideia de fazer ao vivo é ter a oportunidade realmente da pessoa ter esse feedback, porque o que acontece? Muitas vezes vocês enviam os vídeos, participam de processos seletivos, acabam são reprovados e não tem uma devolutiva. Então eu trago muito esse olhar de recrutadora, o que vocês estão acertando, o que vocês estão errando, para que vocês aproveitem esse feedback aqui ao vivo, para que vocês também construam melhores histórias. Então, só para contextualizar, o que seria esse storytelling? É a arte de contar histórias. Então, a televisão, os comerciais, as novelas já utilizam isso há muito tempo. O storytelling nada mais é do que você tentar conectar um ponto da tua história a outro ponto. Porque o que acontece? Às vezes, quando a gente vai se apresentar, ou a gente acaba sendo muito técnica, falando mais do nosso currículo, das nossas experiências, e não necessariamente traz outros aspectos mais pessoais, que talvez engajariam mais com quem tá escutando a gente, e também a gente não consegue linkar um ponto no outro. Então, por exemplo, a gente começa falando da infância, ou é muito comum eu escutar pessoas trazendo ali um hobby que querem colocar no pitch de apresentação, mas não linka o que aquilo tem a ver com a história dele, com as características. Então, por exemplo, eu então fiz esporte, eu participei muito tempo, né, de campeonatos, de futsal, de futebol, e aí sou formada em administração. Então, assim, isso é não linkar um ponto da tua história do outro. Então, as coisas, elas precisam sim estarem conectadas, e quanto mais conexão a gente conseguir fazer,
mais a gente vai envolvendo aquela pessoa que está nos escutando. Então a gente vai criando essa narrativa como se a gente despertasse o interesse da pessoa em continuar escutando a nossa história, gerar uma curiosidade no sentido, nossa, que legal, o que será que vem depois, né? Então é realmente conseguir prender a atenção ali daquela pessoa. Então ao ponto de que ela realmente queira saber qual que é o próximo capítulo. Então, é igual quando a gente está lendo um livro e o livro é interessante, a gente não fica presa querendo saber qual que é o próximo episódio do capítulo, aliás, qual que é o próximo capítulo. Eu pensei também nas séries, né? As séries prendem bastante a gente porque a gente também quer saber ali qual é o próximo ponto, qual é o desfecho daquela história. Então, quando a gente vai contar a nossa história, essa técnica do storytelling ajuda bastante a gente criar uma narrativa que seja vendível, que gere conexão, que a gente consiga, de fato, mostrar um pouco mais de quem a gente é, além dessa questão só técnica e curricular, tá? Então, bora lá, vou chamar aqui o Fábio. Então, ele foi uma das pessoas aí a ser eleita a ter essa mentoria hoje. Ele tá lá no grupo. Receber feedback, esteja no grupo para que você consiga ter essa prioridade de estar aqui comigo ao vivo sendo avaliado. Oi, Fábio, tudo bom? Tudo jóia? Você? Prazer, obrigada por estar aqui ao vivo, se desafiando. Sim, obrigado pelo convite, pela Muito oportunidade. bom. Eu falo que não tem nada melhor do que a prática, né? Então, quando a gente realmente escuta alguém falando, e aí eu pego esse gancho, olha, isso aqui se mandou bem, isso daqui precisa melhorar, aperfeiçoa esse ponto aqui da história. É uma forma de você receber já esse feedback, mas ao mesmo tempo a gente conseguir ajudar outras pessoas, porque eu tenho certeza que às vezes a sua, né, dor, a sua dúvida também é a dúvida de outras pessoas. Então, assim, a gente consegue te ajudar e ajudar outras pessoas também, né? É bem Mas legal. me conta, você está buscando vagas para que área, né? A gente uma vez já tinha até conversado, você vem do marketing, não é? Isso, eu busco vagas na área de marketing, com foco na área de Ah, mídias sociais. legal. Já estudou essa técnica de storytelling, então? Porque ela é bem difundida aí na área do marketing, né? Sim, sim, já estudei Ah, já. legal. O que você já estudou sobre essa técnica? Conta mais para o pessoal aí que está entrando. Sim, eu vi que é uma técnica que assim ajuda você a contar a sua história, mas assim, e fazer conexões, né? Não dizer algo assim superficial, né? Mas dizer aquilo e dar uma continuação para que ela fique atrativa, né? Para quem está Sim, ouvindo, né? verdade. Exatamente. Uma, com- uma começo, meio e Perfeito. fim, né? É como se fosse fazer uma redação, eu falo, né? Ela tem que ter a nossa história ali, ela precisa ter um começo, meio e fim. Bem lembrado. Muito bom. Oi, Ná, obrigada pela mensagem, o pessoal está entrando aqui. Bom, então aproveitem, gente, manda aí para quem vocês conhecem que precisa aperfeiçoar essa técnica de storytelling, né? Que é contar histórias, e como bem lembrou o Fábio aqui, é um começo, meio e fim. Então, toda vez que a gente vai se apresentar, vai usar uma técnica de apresentação, a ideia é que a gente consiga pensar na nossa história. Então, uma dica bem legal é o que eu quero contar sobre mim? O que são os pontos importantes que eu gostaria que as pessoas conhecessem, né? Então, ela ajuda, né, esses 3 pontos principais, assim, a ter um direcionamento. E outra forma também é a gente olhar para as vagas que a gente está buscando no mercado. Então, qual que é essa empresa, o que é um valor que ela gosta, né? O que ela está buscando ali nesse candidato, porque isso também ajuda a gente a escolher trechos da nossa história que vão conversar mais com aquela vaga. Porque às vezes eu tenho 3, 4, 5 histórias interessantes que eu gostaria de contar sobre mim. Mas o tempo é sempre limitado. Até o Fábio perguntou, né? Qual que é o tempo que eu vou ter
para fazer a apresentação. E eu falei 2 minutos, porque geralmente esse é o tempo padrão aí que as pessoas têm para se apresentarem. Então, o desafio muitas vezes é conseguir encaixar, né, toda essa nossa história dentro desse tempo tão limitado. É uma dor que você também sente, assim, Fábio, de conseguir, né, encaixar aí toda a tua história nesse tempo curto? Ou quando você pensa em pitch, em apresentação, quais são as suas maiores dores, dúvidas? Compartilha aqui comigo. Olha, eu acho que as maiores dores e dúvidas é com relação assim a o que dizer que vai me diferenciar dos outros candidatos, porque eu acredito que possa existir muita assim, muita repetição, né, da forma de contar e também como eu faço essas conexões, né, como eu falei no começo, né, não dizer só simplesmente o meu valor, mas dizer o que o meu valor tem a contribuir com o meu trabalho ali na empresa. Uhum, perfeito. Bora. Bom, com relação o que vai me diferenciar de outros candidatos, a gente não tem como fazer essa comparação, né? Porque vamos pensar, às vezes eu não tenho acesso também ao perfil dos outros candidatos. Ou mesmo que eu tenha, se for numa apresentação em grupo, que acontece bastante também, entrevistas em grupo, dinâmicas, eu vou ter até o acesso, vou escutar outras histórias, eu não posso deixar que aquilo me impacta. Que acontece bastante, né? A pessoa chega lá arrasando já na apresentação dela, contando que fez isso, fez aquilo, aquele outro, e aí pronto, a gente pensa, meu Deus, não vou nem me apresentar mais, né? A gente finge que caiu aqui a conexão, né? Caiu, sumir. Então, quando a gente valoriza mais a nossa história, de fato a gente consegue ver que aquilo realmente é o nosso diferencial. Então, quando você olhar para a tua história, você precisa entender o que de fato, né, te trouxe até aqui, quais foram os comportamentos que te ajudaram até aqui, quem é, né, você aí, o que de essência, de valores você tem. E se aquilo conversar com o que eles estão buscando, vai dar match, vai dar bom, né, como a gente fala. Mas o primeiro passo é você acreditar nesse match, acreditar nessa história, né? Isso. Encontrar o valor da minha história, dar valor para a minha história, né? Exatamente. Porque aquilo que o recrutador vai dizer está fora do meu controle, eu não sei o que ele vai decidir, né? Mas o importante é eu ter consciência do meu valor, Sim, né? exatamente isso, né? Porque você não sabe de fato ali o que ele está buscando. Mas sim, aí aqui a gente consegue te trazer algumas técnicas que ajudam, né? Do tipo, olha, isso aqui é clichê às vezes falar, né? Por exemplo, se a gente for pensar, eu sou uma pessoa muito curiosa. Pronto, curiosidade é uma coisa que está todo mundo utilizando, né? Então a gente tenta achar outros adjetivos, tenta entender o que você está querendo dizer, né? Com essa questão da curiosidade. Uma coisa que as pessoas também erram bastante, que também já virou clichê, é do tipo, para falar sobre mim, não posso deixar de falar não sei o quê. Então, assim, também isso acaba já se tornando muito comum. Então, a gente busca diferenciação nessas questões na hora de contar, assim, a tua história, tá? Então, bora lá, vamos treinar? Vamos lá. Então, tá, ó. Eu propus aqui 2 minutos o desafio. Ele vai se apresentar. Vou colocar aqui o cronômetro no meu computador, só para a gente ter uma ideia, tá? De tempo. Por que tem esse tempo? Primeiro, que é para ficar mais justo para todos os candidatos, né? Porque se a gente deixasse muito livre enquanto recrutadora, vai ter aquele candidato que vai falar 5 minutos e aquele candidato que vai falar 30 segundos, né? Então, primeira questão do tempo é uma questão mais de justiça, até para explicar melhor para vocês. E o segundo ponto entra até numa capacidade nossa de comunicação e de objetividade e até mesmo de gestão de tempo. Então, quando a gente coloca um indicador, um fator tempo nas coisas, já também é com esse intuito de avaliar a habilidade de foco versus, né, essa gestão do tempo e como a gente divide esse tempo, certo? Faz sentido? Sim, faz todo sentido. Então, Até porque
também no dia a dia ali, né? Tem que ter uma boa gestão do tempo ali, né? Numa reunião, às vezes vai uma reunião de meia hora e ali tem que chegar a uma conclusão, então é bom que já trabalha já a gestão do tempo já desde o do Exatamente, começo. perfeito. Por quê? Porque quando você vai para uma reunião com um cliente, você vai para uma reunião de apresentação de um projeto, qualquer coisa nessa linha, a pessoa ela vai ter que sim ser objetiva, concisa, conseguir ser clara, né, nessa informação que ela está passando. Ótimo, lembrete. Então, bora lá, o pessoal tá aqui, ó, já na torcida por você. Tô vendo aí já algumas pessoas. Mas, Legal? enfim, fique tranquilo. A ideia que eu falo assim, né? A gente errar aqui, né? O momento de errar é agora. Por isso que a gente precisa sim treinar. Então, pitch, principalmente, vídeo apresentação, é treino. Então, quanto mais a gente treina, mais a gente melhora. Eu olho os vídeos que eu fazia para o Instagram, assim, há um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, quando eu comecei. Meu Deus do céu. Mas é bom, né? Porque a gente vê a evolução. Então, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente se perde, né, esse medo de estar aqui nas câmeras, estar gravando, mais a gente vai se habituando com a tecnologia, né? Inclusive, hoje as próprias empresas têm utilizado live, né, para vender, live para falar com os colaboradores. Eu tenho uma cliente que é de cooperativa, né, de crédito, enfim, ela me contou aí que tem utilizado muito live para fazer vendas, para falar com os clientes, enfim. Então tá sendo um novo momento aí no mercado e a gente precisa estar se desafiando e habituando aí com essas novas tecnologias, né? É, bem legal. Então bora lá, vamos lá. Então gostaria que você começasse se apresentando. Você vai ter o tempo aí de 2 minutos para esse desafio, tá? Pode começar então, Fábio. Olá, eu sou o Fábio, eu tenho 26 anos, eu sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu sou formado em administração pela Uniberp, tenho experiência como estagiário de auditoria em um shopping center e como jovem aprendiz administrativo em uma seguradora. Atualmente trabalho como administrador em uma mercearia e também como designer gráfico autônomo com foco no designer digital. Os meus valores são o amor, a ética, a humildade e o bem-estar. Todos eles, mas o maior deles é o amor. E o amor, para mim, está ligado ao cuidado. E poder trabalhar em uma empresa que oferece produtos e serviços que cuidam dos seus consumidores é algo que me motiva muito, porque eu sei que eu vou estar contribuindo para o bem-estar deles. Eu tenho como habilidades de destaque a resiliência e a comunicação assertiva. Isso me faz lembrar de uma situação minha, auditando como estagiário em um shopping center, onde eu, no período do Natal, com um período de alta demanda de trabalho no shopping, eu ter conseguido fazer uma excelente auditoria e um processo de articulação com os lojistas para coletar todas as informações necessárias. Eu tenho como propósito deixar um legado positivo nesse mundo, desenvolvendo um trabalho de alto impacto social. Me identifico com a área de marketing porque eu percebo em mim uma vocação em poder encantar os clientes. E por isso eu quero fazer parte dessa empresa, porque eu quero deixar a minha marca e ser uma referência no que eu faço, contribuindo para o nosso desenvolvimento e contribuindo para o desenvolvimento de toda a sociedade. Muito obrigado. Uhum, muito bem, legal. Vamos lá, você demonstra bastante simpatia, né? Assim, no teu discurso, você fala bem. Tem essa questão também de mostrar que trabalhou já em vários ambientes, trabalha desde cedo como aprendiz, traz essa questão, inclusive, da determinação, dessa questão da resiliência, etc., né? A questão da ética, da humildade, bem-estar, né? Que são valores aí que você quis introduzir, certo? Quando você pensa na parte mais comportamental, assim, né? Quais são as 3 características do Fábio, assim, que são mais marcantes? Olha, eu acho que o comportamento é saber ouvir,
ter empatia. Eu acho que seriam esses dois, saber ouvir e ter empatia. Seriam os dois Mais comportamentos. um, eu quero. Então, eu diria também essa flexibilidade, né? Muito aliado à resiliência. Aham, muito bom. Perfeito. Então, o que que a gente faz? A gente faz um caminho inverso. A gente tenta agora pegar essas três características e encaixar na tua história, na história que você quer transmitir, certo? Então, por exemplo, o saber ouvir. Em qual parte da tua história você acha que teve que mais utilizar essa característica? No momentos de reunião, por exemplo, que é o momento que cada um ali tem o seu momento de fala. Eu acho que é importante a gente ali dar a nossa opinião, mas também saber ouvir e para que chegue a uma conclusão em conjunto. E também com relação aos feedbacks também, né, recebidos. Uhum. Né? É muito importante ter a expectativa e receber o feedback como um presente, né? E fazer o dever de casa. Uhum, sim. Então, feedback você diz dos clientes ou até mesmo das pessoas com quem você trabalhou? Eu diria dos clientes e dos colaboradores também, né? Dos colegas, né, de trabalho. Principalmente a chefia, né? Certo, muito bom. E aí, quando você pensa em flexibilidade e resiliência, qual experiência mais te exigiu isso? Ah, com certeza foi auditando no shopping center, Aham, porque é muito, muito difícil. E, por exemplo, lojas, por exemplo, de praça de alimentação, que tem um fluxo de clientes muito grande, e você tem que ali se adaptar ali aquela rotina ali acelerada, né? E fazer um bom trabalho, né? Com muita sim. atenção. Até falando um pouco mais de números, para a gente trazer uma pegada um pouco mais de resultado, você falou que foi um alto volume, né? Você tem, assim, uma ideia de qual quantidade ou tempo aí que foi preciso para fazer esse trabalho? Por exemplo, eu trabalhava 6 horas, né? Por exemplo, uma auditoria numa loja de praça de alimentação, em média, seria em torno aí de mais de 200 clientes, assim. Uhum, então, a gente está falando de Por exemplo, 200. uma loja de um cliente ali no mesmo período fazendo compras, porque é a todo tempo, né? A todo momento Ah, ali. tá. Quem já trabalhou em loja de praça de alimentação sabe como que é, né? Vem um cliente, vem outro, vem um cliente. E às vezes tinha loja que eram 2 caixas para auditar, e aí a gente tinha que ter essa flexibilidade mesmo para conseguir anotar todas as Aham. informações. E quantas lojas foram ao total? Olha, eu trabalhei lá 16 meses, então foram, acho que um total de uns 30 lojas, Uhum, perfeito. de mais variadas, desde praça de alimentação até lojas de roupas, calçados, lojas de colchão, enfim, todas as lojas que a gente chama de lojas satélites. Tá, legal. E aí, quando você pensa na área de marketing, que você está querendo ir, está se aplicando, qual experiência mais conversa, que é a de designer, provavelmente que você citou, certo? Mas você passou Certo. por ela muito rápido. Fale mais sobre ela. Então, eu comecei há uma semana esse trabalho como designer gráfico com foco no design digital, principalmente trabalhando, fazendo parcerias com pequenas empresas para fazer com que as redes sociais delas se tornem ainda mais atrativas. Porque as empresas, de uma maneira geral, elas já têm as grandes empresas, né, elas já têm já um departamento de marketing que cuida disso. Mas o micro o empreendedor individual, muitas das vezes ele não tem essa habilidade de fazer com que ele consiga fazer uma divulgação melhor do seu trabalho. Então, seria essa parceria com esses E aí você foi empreendedores. buscar essa parceria exatamente pela vontade de trabalhar com marketing, certo?
Então, é isso que certo. você precisa mostrar, que aí assim você mostra protagonismo, do tipo, eu fui atrás, né? Eu fui buscar esse trabalho mais informal, mas com o intuito de já me capacitar para essa área que eu estou buscando, que é a área de marketing, percebe? Isso você tem que deixar mais claro e precisa estar mais lá no final, porque aí você já pega o gancho para falar sobre a área de marketing que você está buscando. Legal, Além de entendi. encantar os clientes, né, que você vê que a área de marketing faz, o que mais que você gosta, que você escolheu essa área para atuar? Eu gosto muito de entender o comportamento do consumidor, assim, o que que leva ele a consumir aquele produto. Gosto muito da parte da experiência, de como foi a experiência dele consumindo aquele produto ou serviço, para trabalhar justamente, aprimorar mesmo, né, a oferta e oferecer as melhores experiências para eles. Perfeito. Então é isso também que você precisa trazer. Inclusive, isso combina com a questão que você falou de saber ouvir, de ser empático, de sempre estar ouvindo feedbacks, tanto de colegas, de clientes, para aperfeiçoar os processos, concorda? Sim, concordo. Então é esse gancho que você vai fazendo, tá? Então a minha sugestão é que quando você fala lá no início que você já trabalhou desde estágio com um aprendiz, né, em mercearia, traga essa visão que essas experiências sempre te proporcionaram essa questão de ouvir muito o cliente, de ter empatia, trazer, né, as oportunidades para você aperfeiçoar ali algum produto, algum processo. Você lembra, inclusive, de alguma situação como essa, onde você pegou algum feedback de algum cliente e pôde, né, melhorar alguma coisa? Olha, sim, quando a gente trabalha, por exemplo, trabalho em mercearia, né? Então, muitas vezes um cliente quer um produto e não tem ali no momento, ou de repente aquele produto, eu não tinha pensado em colocar aquele produto como oferecendo para os clientes, mas devido a eles terem pedido, aí eu já começo a colocar aquele produto também na loja, entendeu? Perfeito. Então é isso também que você precisa contar nessa parte de experiência com o cliente, tá? Porque tudo isso vai conversar lá na frente com, de novo, essa área que você está buscando. Então, o que você está fazendo aqui é uma transição de carreira, entre aspas, né? Você veio de uma área mais administrativa, uma área mais de auditoria, e agora você está indo para o marketing. Então, tudo que você puder na tua história, conversar mais com o marketing, precisa dar mais foco nisso na tua apresentação, percebe? E aí, uma Sim, outra coisa percebo. que às vezes vocês fazem bastante errado é literalmente soltar ali algumas habilidades, alguns valores e não fazer conexão com nada, né? Então você até comentou assim que você tem muito, né, como valor a ética, a humildade e o bem-estar, mas não linkou nada com nada, percebe? Então, se eu trago, por exemplo, eu tenho muito foco no bem-estar. Então, eu preciso trazer uma experiência que demonstre que eu tenho isso, esse valor ou esse comportamento, que é esse exercício que a gente está fazendo aqui, das 3 habilidades suas. Então, saber ouvir, empatia, flexibilidade e resiliência. Eu preciso ir contextualizando para mostrar aonde, né, eu já apliquei essas características, ou aonde, né, eu consigo demonstrar que eu tenho aquele valor. Então, isso vai fazendo mais sentido para quem está ouvindo a tua apresentação. Os pontos, eles vão se conectando. Então, no começo eu falei o storytelling como isso, né? Essa importância de a gente conectar um ponto no outro e costurando a história, né? E aí, a gente vai tentar agora refazer aí o teu pitch com essas sugestões que eu te trouxe, tá? Já vou pegar o gancho aqui e vou te ajudar, não se preocupe. Então, só respondendo aqui a Gabriela, que está me perguntando sobre a apresentação, se hoje em dia é avaliada por humano ou por inteligência artificial.
Das duas formas, tá? Então, assim, algumas empresas já adotam a inteligência artificial, que é o caso aí da GUP, por exemplo, tanto para currículo quanto para avaliação de vídeo. Algumas ainda usam muito o processo humano. Então, eu, né, quando eu fazia avaliação de vídeo, era ainda bem manual. Então, assim, eu avaliava às vezes mais de 50 vídeos em um dia. Então, o que, que a gente faz? A gente tem algumas competências que a gente tem lá que a empresa ela quer. Então, por exemplo, a comunicação vai ter uma nota. A pessoa demonstrar protagonismo, outra nota. Então, quando eu estou escutando a história da pessoa, eu estou lá dando um check se ela está me respondendo aquelas habilidades. E aí eu dou uma nota para essa habilidade. Quando a gente está pensando na inteligência artificial, é bem importante que vocês se atentem à pergunta que está sendo feita. Por quê? Porque o pitch ele pode ser mais livre, do tipo, a gente abre a câmera aqui, o desafio é se apresente, conte um pouco mais sobre você. Mas às vezes pode ser mais direcionado. Então, hoje de manhã eu estava ajudando uma cliente com o vídeo da Coca-Cola. Esse estava sendo mais direcionado. Então, estava sendo perguntado sobre essa questão também. Qual é o teu diferencial? Então, usar algumas palavras-chave ajuda a inteligência artificial a entender que você está respondendo à pergunta. Então, por exemplo, meu diferencial é tais e tais características. E é por isso que eu quero trabalhar na Coca-Cola, por causa do valor X, que combina com o meu. Então, a gente vai pegando algumas palavrinhas-chave para que ela entenda que a gente está respondendo aquela habilidade, tá? Exatamente. Então, a Gabriela já entendeu aqui, né, que se for por inteligência artificial, precisa usar as palavras-chave. E está perguntando também se precisa trazer experiências para todos os valores e todas as habilidades. Não, porque senão fica muita informação. Então, até pegando aqui um gancho, por exemplo, o Fábio, né? Ele falou de ética, humildade, bem-estar. Às vezes também vocês querem colocar todas elas. O mais indicado é escolher uma que converse mais com a tua história que você está contando. Então, por exemplo, se você for contar, né, que você trabalhou em marcenaria, como estagiário, etc. E aí vai contando a tua história. Beleza, escutou a tua história, o exercício é, o que está ficando mais evidente aqui? Está ficando mais evidente o foco no cliente? Está ficando mais evidente a questão minha do envolvimento com projetos sociais? Ah, está ficando em evidente que eu sou uma pessoa muito resiliente. Então, o exercício é de você olhar para a tua história, para a história que você está contando e tentar entender qual que é a característica que está ficando mais evidente. E aí, através dessa característica, eu tentar fazer uma conexão com o valor ali daquela empresa. Porque o que, que acontece? Às vezes a gente quer também fazer o movimento contrário. Ah, então eu quero pegar a sustentabilidade, que é um valor que a empresa está colocando ali, e eu quero fazer esse gancho lá no final. Que eu quero escolher essa empresa porque é uma empresa muito sustentável. Beleza, mas na minha história toda que eu acabei de contar, não falei nada de sustentabilidade. Então não vai ter gancho nenhum. Eu não vou conseguir entender que você tem um valor de sustentabilidade. Então não é você tentar se enquadrar ali num valor, é o contrário. Porque a empresa não vai ter um valor. A empresa vai ter no mínimo uns 3, 4, 5 valores. Então, eu faço esse exercício de olhar para a história que eu estou contando, que eu quero passar de mensagem, e aí eu penso, eu acho que o foco em excelência é o que está ficando mais claro aqui na minha história. Na tua história, Fábio, por exemplo, se a gente fizer esse exercício, qual que é o valor que está ficando mais evidente? Eu acho que é o bem-estar. Mais o quê? A gente pode traduzir esse bem-estar com que outras palavras? Com o que mais? Acho que o amor, né? Que para mim, como eu falei, né, no meu pitch está muito ligado ao cuidado, então ter esse cuidado de oferecer algo que vai contribuir para a vida Isso. daquele cliente, Mas né? qual que é a palavra-chave, então? Bom, Cliente ou desses amor? valores, Cliente. cliente, Então, se eu ficar às vezes falando de amor, a empresa não vai sim. entender o que, que é isso. Então, eu tenho que trazer como competência, como valor, que é o foco no cliente.
Percebe? Sim, Até pode utilizar essa expressão, né? Do tipo, para mim, tudo que eu faço com muito amor, com muito cuidado, porque eu me preocupo genuinamente com os clientes. Mas lá no final você tem que resgatar e falar. Então, para mim, o que mais me admira nessa empresa e por que eu quero muito trabalhar aqui é o valor do foco no cliente. Eu preciso traduzir como o mercado utiliza isso. Faz sentido? entendi. Sim, Então, faz todo legal. sentido. Vão mandando aí as dúvidas, gente, na caixinha, só para a gente finalizar aqui. Eu consegui traduzir essa nova versão do pitch aqui para você. Depois eu vou deixar gravado, o pessoal já está perguntando aqui, mas eu vou jogar lá na outra plataforma, que inclusive eu estou precisando chegar a 50 seguidores lá para conseguir fazer live já direto lá e não ter que ficar jogando para lá. Então, por favor, me ajudem, né? Nunca pedi nada para vocês. Me ajudem lá a crescer a outra rede, que eu não posso falar, senão a gente é derrubado aqui. Mas a ideia é que lá eu consigo já deixar salvo esses materiais, não tem todo esse transtorno de ficar mandando para lá. Enquanto isso, vão mandando aqui as dúvidas aqui. Então, gente, depois eu respondo ainda mais sobre essa questão, tá? Vamos pegar o gancho, Fábio. Ó, o que eu quero que você faça, então? Quero que você pense em me apresentar de novo, só que você vai falar de forma mais geral, tá? Então, assim, olha, então eu sou o Fábio, né? Sou uma pessoa que trabalhou já como aprendiz, como estagiário. O que isso significa? Por que você já trabalhou como aprendiz, estagiário? O que isso já fala sobre você? Entendi. Eu acredito que isso fala muito da minha preocupação em olhar para o Não, cliente e antes ver do qual é a sua cliente aí, necessidade. porque o cliente ele vem depois com as experiências, né? Mas o que levou você já a querer trabalhar como aprendiz, a querer trabalhar como estagiário? Porque você é jovem, né? Você já teve várias experiências. Sim. Olha, eu escolhi, primeiro foi escolher fazer administração e depois, dentro da administração, ir para o marketing. E eu acho que a administração está muito ligado ao meu propósito de deixar um legado positivo nesse mundo, porque o administrador ele planeja, organiza, dirige e controla os recursos, né, da organização para o alcance dos seus resultados, né? Então é uma profissão muito prática, muito aplicada à Uhum. sociedade. Então isso me levou a querer fazer administração e dentro da administração o marketing é o que mais me chamou a atenção justamente por me levar a ter esse olhar para o cliente, poder encantar ele, poder oferecer algo que vai cuidar do Perfeito. bem-estar dele. E você trabalhou como aprendiz, então, quando estava fazendo a faculdade já, é isso? Foi um pouco antes, com 18 anos. Aí quando eu estava durante o programa, eu entrei na faculdade. Durante o programa mesmo. Eu estava lá 6 meses. Tá, legal. E por que você foi ser aprendiz? É porque eu considerei um cargo assim bem assim adequado para fazer a transição da escola para o trabalho, por não exigir experiência, pelo contrário, né, ser um programa justamente voltado a preparar e inserir o jovem no mercado. Então isso foi o que mais me chamou atenção no programa de aprendiz. Mas você queria ganhar dinheiro, você queria ganhar experiência, você, enfim, né? Que era a motivação ali na época? Era justamente assim, ter a experiência do mercado de trabalho, porque eu estava no ensino médio e eu estava para terminar o ensino médio e eu queria um cargo que me permitisse conhecer como funciona o mundo do trabalho. E o programa ele possibilita muito isso, porque durante, por exemplo, a atuação, eu tive também um curso Legal. aliado ao trabalho. Então, não foi uma formação prática, foi também teórica. Então, conhecendo mais, eu fui jovem aprendiz administrativo e foi aí que eu conheci mais a fundo a administração. E aí, durante o mesmo programa mesmo, eu resolvi fazer. Muito bom. Então, vocês percebem que eu estou perguntando aqui muito por quê? Porque
É uma atividade que vocês podem fazer para ajudar a construir, inclusive, histórias e também se preparar para uma entrevista. O porquê ele está muito ligado às tuas motivações. Então, por que você faz o que você faz? Por que você fez o que você fez? E tudo isso mostra quem você é. Então, a Gabi aqui está até ajudando, né? Como tu falou que percebeu muito essa determinação nesse começo da tua história. Então, são esses porquês que vão te diferenciar. Lembra que você começou a live até falando? Ah, mas como eu vou me diferenciar? É contando os teus porquês. Então, o que é o storytelling? Pegando aqui o gancho. Então, eu sou o Fábio. Eu comecei a trabalhar já cedo como aprendiz, porque eu queria muito conhecer esse mundo do trabalho, já queria entender como é que essas coisas funcionavam. Na época, né, o aprendiz já tinha o curso técnico, então foi ótimo, porque daí eu já ganhei ali uma experiência prática e ao mesmo tempo já ia me desenvolvendo. Provavelmente sei lá se você gosta de se desenvolver, né? Então, tipo, eu gosto muito, né, de estudar. E aí, quando chegou a hora de escolher o vestibular, ó, o storytelling, eu decidi fazer administração. Por quê? Porque a administração, ela é uma área muito prática, muito aplicada ao dia a dia, à sociedade. Eu vejo que a gente tem uma missão de ajudar as empresas, as pessoas a se organizarem, a se planejarem. A Gabi tá falando do livro que eu indico para os clientes. É verdade, a Gabi tá aqui, é minha cliente, né? É bem isso. O livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Então, é um livro que eu indico bastante aí de autoconhecimento. Fica a dica. E aí, eu também trabalhei como, né, estagiário, em mercearia. Todas essas experiências me ajudaram com essa parte de empatia, ouvir os clientes através desses feedbacks e melhorando processos. E foi na administração que eu fui gostando mais de marketing. Por quê? Olha o porquê, de novo. Porque eu gosto de entender o comportamento do consumidor, da sociedade, aprimorar as ofertas. A experiência, daí você vai contando um pouco mais, né? Aqui, daí talvez você possa falar. E aí, pensando nisso, eu fui buscar atualmente uma experiência como autônomo, como designer gráfico, porque minha última experiência, né, ela foi mais em auditoria de shopping. Foi ótimo, porque eu desenvolvi ali a questão da resiliência, flexibilidade, precisei auditar 30 lojas, nananã, tá contando história, percebe? Ali Sim, a sim, Aline já está me percebo. ajudando. A Aline, ela está colocando o link aqui, né, da plataforma que a gente quer ir para lá. Então, aí você vai finalizando, né? Então, você já está trazendo a história, o resultado, mas está reforçando o tempo inteiro que é um marketing que você quer estar, que você quer atuar, que faz mais sentido e o que você já está fazendo de ações para ir para essa área. E aí, no final, o gancho fica muito mais simples. E aí é por isso que eu me inscrevi nessa vaga, porque é uma vaga muito focada para questões, né, do que eu acredito, de encantar o cliente, etc. Ou então o gancho final pode ser com a empresa, não necessariamente com a vaga. Então, se for um programa, enfim, que você está participando, que não seja uma vaga específica, o gancho vai ser mais com a empresa, com o valor da empresa. Então, por exemplo, eu gostei muito da empresa, essa empresa super combina com o meu propósito, porque vocês também têm um valor muito forte de foco no cliente, de encantar o cliente. E eu tenho certeza que as nossas missões, que os nossos propósitos se alinham. Perfeito. Fez sentido? Gostou da história? Conversa, se vê nela, é você, porque eu contei a tua história aqui, o que você me contou. Anotei tudo aqui. Você contou a história de uma forma bem mais elaborada. Mais atrativa, percebe? Mais vendível, é É, muito. isso? É porque a entrevista ali você está se vendendo ali, né? Exato, o produto somos nós. Então, Então a gente dá exato. aquela. Agora é conseguir isso tudo ao vivo agora em 2 minutos. Agora você vai refazer então o teu pitch de 2 minutos para a gente finalizar com essas reformulações aí. E aí vamos ver quem está aqui desde o início, né? Quero que vota, né? Vota no pitch 1 ou vota no pitch 2 para ver o que ficou melhor.
Vai lá, Fábio, então, pode falar. Olá, eu sou o Fábio, eu tenho 26 anos, eu sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, sou formado em administração e a minha história com o mercado de trabalho começa desde muito cedo, com 18 anos, quando, após terminar o ensino médio, eu queria me inserir no mundo do trabalho e decidi, através de um programa de jovem aprendiz, e eu fui um jovem aprendiz administrativo e foi aí que eu conheci a administração, vi o seu processo do administrador de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos, a fim de alcançar os objetivos organizacionais e vi que isso está muito ligado ao meu propósito de deixar um legado positivo e deixar a minha marca como uma referência no que eu faço. Tenho experiência como estagiário de auditoria, atualmente trabalho como administrador em uma mercearia e isso me levou a ter um foco no cliente e buscar entender qual é a sua necessidade para oferecer a eles as melhores experiências no consumo. Eu, atualmente, há uma semana, eu empreendi como designer gráfico autônomo, justamente por me identificar com a área de marketing e eu quero poder encantar os clientes e oferecer a eles, junto com vocês, aquilo de melhor Improviso. e Não é travei aqui. improviso, não, é que tá no improviso agora o final, né? Tá ótimo. Mas você viu já a diferença? Sim, Legal. até mesmo no meu brilho nos olhos aumentou. Aumentou a energia, aumentou o brilho nos olhos, porque tudo isso também são coisas que estão sendo avaliadas, né? Passou muito mais confiança de quem você é. O pessoal tá elogiando aqui, ó, falando que você já tá contratado, viu? Porque essa é uma estratégia, né? Então, por isso, a gente precisa parar, pensar na história, valorizar a história, conectando os pontos. E aí é isso que a gente vai fazendo, né? Porque assim, se você está voltando para o marketing, é uma área que você está se candidatando, indo para uma vaga como essa, você precisa falar mais sobre isso na tua apresentação. Então, onde a gente usa essa apresentação? A gente usa numa gravação de vídeo, que às vezes a empresa vai solicitar, a gente usa numa técnica em grupo, às vezes a empresa vai aplicar uma dinâmica em grupo, vai pedir para você se apresentar. Às vezes a entrevista é coletiva, então também vai ter essa apresentação. E na entrevista individual. Então, na entrevista individual, geralmente é aquele famoso: me fale mais de você, me fale sobre você. Então, olha só, é uma técnica que a gente precisa dominar, porque são vários momentos aí em que a gente vai estar utilizando aí, né? O pessoal está comentando, ó, que você foi mais firme, que você mandou muito bem, parabéns, viu só? Legal. Me conta os insights, então, que você teve, né? Você sai daqui agora com quais insights? Olha, eu acredito que eu saio daqui, assim, primeiro mais confiante, né? E, assim, e ter mais essa consciência de que é um processo de venda e que eu tenho que ali atrair a atenção ali do recrutador. Eu vi a questão do valor, assim, eu acho que colocar muitos valores, assim, e não poder elaborar bem eles, eu acho melhor eu dizer um valor e juntar com o que eu estou buscando, do que falar vários valores e não fazer essa conexão com a mensagem que eu quero passar. Exato. E também, assim, dá muito foco também para a área que eu quero atuar, né? Por exemplo, é marketing. Eu lembro que no primeiro pitch eu falei marketing só no final, né? Eu acho que eu tinha que já linkar esse marketing desde o começo, assim, sabe? Justamente para mostrar esse meu interesse em atuar Com nessa área. certeza. Então, assim, principalmente quem está buscando uma transição de carreira, a gente já tem que ir quebrando essa objeção logo no início. Eu já tem que mostrar por que eu estou ali nessa vaga, nessa área. Porque senão o recrutador, ele começa os questionamentos dele. Tá, mas ele trabalhou com isso, agora ele está vindo para cá, o que será que ele está buscando? Então, assim, são muitos pontos de interrogação que vão ficando na cabeça dele. E quanto mais a gente conseguir já se antecipar, já responder essas interrogações sem ele ter que perguntar,
Mas, claro, a gente já mostra que realmente nós somos o candidato ideal, que nós temos protagonismo, que nós sabemos o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, que aí são os porquês. E aí isso vai fazendo mais sentido, ele vai montando aquele quebra-cabeça e vai conseguindo visualizar mais você ali naquela vaga. Isso. E eu lembrei de mais um insight, né? Sempre, nunca esquecer dos porquês, né? Verdade, os porquês. Sempre. Muito bom. Inclusive, eu quero ler esse livro. Ler o livro, acho que ficou uma sugestão bem legal. A Gabi aqui me ajudando nas lives. É um livro que eu passo para os clientes, então é bem interessante, sim, a gente ler, a gente estudar, estudar a nossa história, né, para aprender a vender ela. Então, agradeço muito aí a tua disponibilidade, fico muito feliz que você já tenha reformulado rapidamente. Isso mostra realmente a tua resiliência aqui que você trouxe. Muitas vezes as pessoas têm muito essa dificuldade de fazer logo assim essa readaptação. E isso é muito importante, porque quando eu pego alguns clientes, o que eles fazem? Às vezes eles querem escrever a história, ponto por ponto, vírgula. E aí, quando dou um feedback e peço para reformular, tem bastante dificuldade. E é importante a gente ter essa agilidade, porque quando a gente vai chegar no processo seletivo, nem sempre a orientação que o recrutador vai passar é aquela que a gente já tem ali pronto. A gente pode chegar lá, por exemplo, e ele falar assim: olha, eu quero que vocês se apresentem contando qual foi o maior desafio profissional de vocês e por que vocês querem trabalhar aqui. Então, percebe que tem que ter uma readaptação rapidinha ali? Mas eu vou usar o quê? A minha história, mas eu preciso dessa flexibilidade, né? Chego lá, tem o desafio do objeto, como eu trouxe hoje nos stories. Então, ele joga uma figurinha e fala assim: ó, se apresente através dessa figura, dessa imagem. Então, eu tenho que rapidamente ali me readaptar, saber contar a minha história, mas através daquele objeto. Então, o ponto de partida é sempre a gente confiar na nossa história e no que a gente quer transmitir, tá? Então, a Aline está reforçando o livro aqui também. Vou deixar a live gravada para você assistir, para você também se avaliar. Isso é bem legal, para você ver a tua evolução. E aproveito para convidar também o pessoal no dia 25, que é na próxima segunda já, né? Vai ter uma aula sobre rota da recolocação, onde eu vou falar bastante aí dos principais erros que vocês cometem aí nessa busca por um trabalho, por um processo de recolocação, e vai ser uma aula muito produtiva. Convido você já para se inscrever, para a gente não perder nenhuma informação, porque a comunicação vai estar sendo feita toda via lá WhatsApp. Inclusive, vai ter muitos materiais gratuitos, e-book de entrevista, de LinkedIn, enfim, algumas atividades que vão ajudar vocês aí nesse processo, acelerar a recolocação no mercado, tá? Maravilha. Eu já estou inscrito já. Bom, então tá bom. Essa oportunidade. Muito bom. Então, valeu, Fábio. A gente se fala. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.